A audiência pública solicitada por várias associações de voluntários envolvidos com a causa animal, como a Associação Castra Amor, foi realizada pelo plenário da Câmara Municipal de Bauru, está na íntegra para quem acompanha a rádio e a TV Câmara, discutindo o plano de ação que os ativistas estão ligados ao movimento, querendo entender o plano daquilo que a Prefeitura apresentou e também uma ansiedade sobre as ações que ainda não foram encaminhadas. Sim. A princípio, do que foi apresentado pelo governo aqui, como você, pela associação, recebe alguns pontos que, na visão de vocês, primeiro, estão eventualmente de acordo e aqueles que geram ansiedade ainda continuam na lista? Sim. Obrigada pela oportunidade, bom dia. Nelson, o que acontece? A audiência é muito legal, a ideia é realmente expor, né, para que todo mundo tenha acesso a esse plano e discuta saudavelmente. Então, a gente teve uma evolução, quando a gente começou a falar disso, era um termo todo junto, ou seja, a ideia era, vamos terceirizar tudo, né, tudo. E qual é a nossa preocupação? Como fica isso depois dos 13 meses? O ano que vem é um ano eleitoral, né? E aí, de repente, muda o governo, vem com outra visão. E como ficam os animais no 13º mês? Se, de repente, não dá certo e a gente não tem nada público, como é que fica? Então, isso foi desmembrado, né? Cães e gatos ficariam, hoje, como o Roldão apresentou aqui, no abrigo da Prefeitura. Animais de grande porte ainda é algo que a gente acha que precisa melhorar em alguns pontos. A gente não é totalmente contra, ninguém aqui é contra a terceirização e é uma necessidade imediata e a gente sabe que o poder público tem várias travas quando você vai fazer uma licitação e tudo mais. A gente só quer participar e que isso seja realmente efetivo e principalmente que seja previsto, depois de 12 meses de contrato, previsto no termo de referência, no próprio edital, como vai ficar a situação dos animais se de repente essa empresa que ganhar a licitação por vontade dela ou por algum outro problema, findar o contrato depois dos 12 meses. Ou seja, tem questões estruturais. Primeiro, tem um plano ótimo, que ele seja discutido no coletivo e que sejam ações permanentes. Que sejam ações permanentes, principalmente na seguinte questão. Precisa existir uma estrutura pública e permanente e terceirizar o serviço. A partir do momento que você tem uma estrutura pública e, de repente, a terceirização não deu certo, você tem a opção de ter outro terceirizado. A partir do momento que você entrega tudo para esse terceirizado e ele levanta o acampamento, como se diz no português claro, e vai embora, ele não vai levar os animais embora. Então, é essa a nossa maior preocupação, ter uma estrutura. Então, já que a gente tem o dinheiro hoje, vamos ter estrutura para que isso fique permanente e cada vez em maior evolução. De outro lado, tem algumas ações, porque não tem essa estrutura das várias frentes na Prefeitura, que ficam ocasionadas, primeiro, com a emergência, cito, por exemplo, recolha de grandes animais e de médio porte e para onde vão ficar, e depois para as ações poderem continuar. Nesse caso das ações emergenciais, como você vê? Nesse caso das ações emergenciais, o termo de referência está extremamente confuso. Por exemplo, eles falam lá que um munícipe comum não vai poder entrar em contato num telefone X e solicitar o resgate, que ele precisa fazer contato com a Prefeitura. E que esse resgate pelo terceirizado ele vai acontecer 7 dias por semana, 24 horas por dia. Poxa, se eu vou ter uma terceirizada 365 dias no ano, só que eu preciso da Prefeitura, liga hoje no telefone da Prefeitura e tenta solicitar um resgate. De segunda a sexta, que dirá de sábado e domingo e 24 horas por dia. Então, é confuso. Então, é exatamente isso que a gente acha que precisa melhorar. Ok, vai se fazer uma parceria? Vai, mas precisa ser um termo discutido, não imposto como está sendo feito. Obrigado a Juliana Gimenez. Vamos ouvir os outros atores dessa audiência pública para entender a participação de cada um e as posições em relação a esse tema. A lei que cria o Comúpida e regula todo o Conselho, ela determina que o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais tem caráter consultivo e deliberativo. A gente não pode se afastar, né, desse caráter tão importante para o controle social, que são as deliberações. Tudo que for relacionado aos animais no município deve passar lá. Sempre foi respeitado pelos outros governos e agora também nós sempre vamos exigir que assim seja. Do apresentado aqui na origem, tem ações que, em função da estrutura está sendo realizada, um estoque gigantesco, que elas são consideradas emergenciais pelo governo, para serviço de contratação. E aí tem a preocupação de que sejam ações permanentes, que não parem no término do contrato, como você viu o que foi falado aqui.
Na verdade, Nelson, se o governo tinha uma preocupação de fazer políticas emergenciais, isso já deveria ter sido levado para o Comupda há alguns anos atrás. Certo, a gente nem faz ideia de quando começaram essas preocupações, mas assim, imagino que possa ser a partir aí da proposta que foi construída pela Secretaria do Meio Ambiente para pedir essa verba para ser aprovada aqui pelos vereadores. Então, assim, pelo menos desde o ano de 2021, 2022, eles já vêm pensando nisso. Então, por que não terem levado para o Conselho antes? A proteção animal não pode ficar com esse ônus de ter que correr para fazer ações que, de repente, não resolvam a situação ou que nem sejam 10% dessa solução, porque o governo resolveu agora mandar uma proposta que a gente nem discutiu, não deliberou, certo? Em função disso, como é que vocês pretendem, a partir do que cada um dos integrantes materializou, apresentou, sugeriu, reivindicou e cobrou aqui, encaminhar esse plano? Nós vamos tentar mais uma vez chamar uma reunião para discussão e deliberação. E eu volto a dizer, se não for possível discutir e deliberar no mesmo dia, nós não faremos, porque é um assunto complexo. A gente não pode resolver isso de uma hora para outra. A pressa, se era do governo, então teria que ter mandado antes, porque os animais eles realmente merecem coisas que se mantêm, certo? Não é nada temporário, políticas que se mantêm, ações que se mantêm, e a proteção animal também merece isso. É a primeira vez que a causa animal tem um orçamento significativo, embora ainda pequeno em vista à complexidade das ações que precisam ser desenvolvidas e implantadas pelo município, né, e precisam ser discutidas. Hoje, a gente está focando na estruturação do Centro de Defesa e Proteção Animal do município. É um espaço onde a gente vai ter clínica, o abrigo para animais, um espaço para visitação e realização de atividades educativas, que vai ser operacionalizado já de início com a estrutura do município, né, com médico veterinário, ajudantes gerais, para fazer toda a organização dos serviços necessários ali. E imediatamente nós temos alguns pontos emergenciais que a gente vai terceirizar, contratar prestadores de serviços específicos, especializados, né? Estão aí prevista a questão de todo o apoio para captura, recolhimento de animais de médio e grande porte e também de serviços como castramóvel, né? De campanhas de castração com 300 animais, serão 3.000 animais castrados, 10 campanhas que a gente está prevendo no termo de referência, com a contratação do serviço especializado. E também a contratação de serviços médico-veterinários, como exames de diagnóstico, raio-x, ultrassom e cirurgias mais complexas, como cirurgias ortopédicas, que serão feitos por via ata de registro de preço. Então, são serviços que são mais especializados, que nesse momento a gente não consegue operacionalizar com estrutura própria do município, né? Não que isso não possa ser realmente feito, a estruturação, porque essa é a ideia, é a gente estruturar o centro para absorver todas essas ações num segundo momento. Enquanto tem esse ponto de partida e a demanda acumulada, o estoque é muito grande, a demanda reprimida, tem algumas sugestões. Por exemplo, que se observe que, ainda que seja transitório, espaços como o Recinto Melo Moraes, que tem baias tanto de animais de médio porte quanto de grande porte para eventual absorção, e o acesso à prefeitura nessa transição com os serviços com a iniciativa privada. Existem várias pontuações, né, que nós temos que fazer, né? A própria utilização do recinto, ele tem que ter um uso próprio, ele recebe animais para exposição, né, que são animais que são cuidados, eles podem ser colocados em risco quando a gente pega algum outro tipo de animal, então tudo isso tem que ser discutido do ponto de vista técnico, se a gente poderia utilizar o espaço, se seria viável junto ao município e se não teria nenhum problema aí por conta dessas questões. O animal entra ali, ele já entra, a gente não sabe o histórico dele, não sabe de onde ele vem, se está doente ou não, e isso pode prejudicar porque todo o espaço, né, por questão do ambiental mesmo, de transmissão das doenças, que precisa ser estudado tecnicamente. E o acesso à questão do telefone, contato, que é uma preocupação. Isso a gente tem que estudar de uma forma, a gente tem um canal direto com a empresa terceirizada. Hoje, para a questão de animais de grande porte, o serviço ainda está acontecendo pelo Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. A forma de acesso as denúncias é o 3103-8050 e depois nós temos o 190, né, que a pessoa pode acionar principalmente depois do horário comercial para estar fazendo a denúncia de encontros de animais de grande porte. Agora, com a empresa contratada, a gente vai ter que colocar um canal direto à população para passar as demandas e nós acionarmos a empresa aí. Bom, audiência pública muito produtiva, momentos acalorados e faz parte, né, do debate. É uma situação que me chamou muita atenção, já ouvindo as protetoras, ONGs, entidades que participaram
da audiência pública foi em relação ao castramóvel do município que está parado. Está lá no Centro de Controle de Zoonoses. E nos próximos dias, qual a ideia, que documento nós vamos encaminhar para a Secretaria, ou seja, da Saúde ou do Meio Ambiente, para que faça uso desse castramóvel direcionado nas colônias. Nós temos, inclusive, você fez uma matéria excelente, por sinal, que são 200 colônias distribuídas na nossa cidade. Então, por que não fazer uso do castramóvel no atendimento dessas colônias? Então, a gente vai levar essa ideia adiante, que foi um assunto muito explanado por todos. Então, a gente vai levar essa ideia adiante e fiscalizar para que isso funcione. Outras ações importantes, cada uma com o seu grau, é a questão de animais de médio e grande porte. Hoje não tem serviço e o governo, como a gente discutiu na reunião pública, falou, olha, a gente precisa iniciar com contratação, porque sem essa demanda a gente não tira o estoque que tem disponível de exigência no meio. Como é que você viu essa observação? Essa situação eu falo pela minha experiência no dia a dia nas ruas. O município, sem a terceirização desse serviço, pelo menos nesse prazo de 12 meses, nós não vamos conseguir resolver os problemas. E os acidentes estão acontecendo, pessoas estão se machucando, morrendo, e os animais também estão sendo prejudicados. Então, haverá essa terceirização, mas o município não vai deixar de construir a sua estrutura. Ou seja, as ações com a preocupação que não durem 12 meses, como todo início está uma ansiedade, mas depois tem LDO, tem orçamento, inclusive, para que isso continue sendo permanente. Sim, esse é o nosso objetivo. Nada de ação temporária. Tem que ter uma duração aí infinita para que os resultados aconteçam na causa animal. Muito obrigado ao vereador Júlio César. Todo o conteúdo da audiência pública, com todas as manifestações, é documento público na íntegra para você assistir na página da TV Câmara no YouTube.